Olá, sejam bem-vindos a mais um SOS Emprego. Eu sou Rafael Norato, muito feliz de estar aqui com vocês para mais um encontro e mais ainda feliz de estar aqui com a Paloma Lopes. E tá muda, Paloma. Estão querendo te mutar aí. Bom dia. Bom dia para todos, né, que estão aqui assistindo a nossa transmissão aí do SOS Empregos. E boa noite também, boa tarde, vai depender muito do horário, né, de quem vai assistir. Muito bem, quem está ao vivo, aproveita e manda pergunta, compartilha a sua situação e a gente vai tentar ajudar da melhor forma para te ajudar a chegar nesse grande sonhado emprego novo, né? Que o Brasil está precisando, né? Tem muita gente na linha aí dessa batalha de conseguir uma recolocação. E a gente está aqui para ajudar, né? Sem amarras, sem papo de guru, de forma bem simples e direta e prática. Então, a gente está aqui pela Lidero, né? Que é a escola de superpoderes, e também a Paloma, que está na Lidero, ela também está na Lopes HR Consulting, que também ajuda mais diretamente ainda essas pessoas que querem se recolocar. Comenta um pouquinho desse trabalho que você faz aí, Paloma. Então, a Lopes HR Consulting é uma consultoria de carreira. Então, o que é uma consultoria de carreira? Consultoria de carreira é um trabalho que é desenvolvido para ajudar as pessoas que estão ou desempregadas ou buscando uma transição de carreira, né, mudando de área, e também aquelas pessoas que buscam, dentro da própria empresa que trabalha, um crescimento, desenvolvimento profissional. Então, a gente trabalha em vários aspectos, desde da parte de mapeamento de carreira, planejamento, simulação de entrevista, preparo de todo o material voltado para a própria recolocação. Então, vai ser uma situação para cada cliente, né? Mas é um trabalho bem importante, porque ele vai ajudar todos os profissionais que buscam, de certa forma, alcançar a sua melhor versão, né? Independente de ser uma recolocação ou mesmo dentro da organização que já está no momento. Muito bem, muito bem. Então, nesse nosso, para relembrar quem não conhece, está conhecendo agora, o SOS Emprego é uma iniciativa Lidero em parceria com a Paloma da Lopes. E o nosso objetivo é estar aqui toda semana reunidos para ajudar pessoas a se recolocarem, né, a terem esse norte. Né? O emprego é tão importante, ter o sustento, é um sinal de autoconfiança, diz muita coisa sobre a nossa vida do plano material aí, né? Então isso é importante. E a gente está aqui para ajudar nesse aspecto. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Paloma, segue ela lá no Lopes HR Consulting, no Instagram, tem o site, tem um blogzinho. Tem um link também aqui no post, para quem quiser conhecer. Vale a pena se aprofundar, né? Que é um apoio direcionado, né? Que é um apoio amplo para a gente tentar ajudar todo mundo. E aí, eu quero mais ajuda, preciso de alguma coisa específica. A Paloma vai ajudar nessa linha particular. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ter uma pautinha aqui que a Paloma construiu para a gente. Quer puxar algum tópico específico, Paloma? Ou a gente vai da ordem aqui? Pode começar pela ordem mesmo, né? Na verdade, a ordem é que, assim, pessoal, a gente vai pensando assim, em temas que pudessem ajudar, né? Então, aí a gente escalou aqui algumas coisinhas, né? Desde falar da questão do estado emocional de uma entrevista, parte de carreira, né? Parte também de análise de mercado, enfim. Mas se vocês tiverem outras sugestões também, vocês queiram saber um pouquinho mais, vocês podem enviar aqui nos comentários, que nós entramos no assunto também. O tempo todo vocês ficam à vontade para mandar pergunta. É legal que mantenha o diálogo vivo, né? A gente está de uma iniciativa nova, mas a gente sempre vai ter esse cuidado de ouvir esses comentários do pessoal para ajudar. Uma pergunta às vezes ajuda mais pessoas, então é bacana ter esse engajamento. Que às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias pessoas, então não existe dúvidas bobas, todas são importantes. É o momento de cada um, né? Tem um momento que alguém já passou por aquilo e de repente pode até contribuir também, respondendo a pergunta do colega aí.
Isso é bacana. E a gente escolhe também a segunda-feira para ter esse encontro nosso, até para ajudar nesse ponto da motivação, né? Porque segunda-feira a gente passa por aquela depressão do domingo, segunda-feira eu começar e tal. E aí é um dia decisivo, né, para todo mundo. Para quem tem um emprego, é o dia de enfrentar. Para quem está procurando, é o dia de voltar a procurar. Para quem tem um negócio, é o dia de acertar as contas, ver alguma parte estratégica. Então, segunda-feira é um dia que é estratégico importante para todos nós. Então, por isso que a gente escolhe hoje, porque a ideia é que você passe por aqui também e tenha um gás novo, sabe, para continuar a semana. Putz, eu vi o SOS Emprego com Paloma Rafael e agora estou mais certeiro na minha busca, estou mais inspirada, estou mais motivada a enfrentar e mexer meu currículo, dar um tapa lá e conseguir esse emprego novo. Então, a gente está aqui também por isso, e é um dia importante para a gente discutir e falar desse tema. Então, puxando a nossa pauta aí, justamente na segunda-feira, que tem a ver com voltar ao processo, agendar a entrevista, né, passar por aquele início do recrutamento. Você já passou por uma fase, né, já te avaliaram ali no currículo, e agora você está na entrevista, de fato. E aí tem o aspecto, talvez um dos mais importantes dessa etapa, que é o estado emocional, né, durante a entrevista e até durante a busca. Então, o que a gente pode dizer sobre isso e começar falando sobre, Paloma? Essa questão do estado emocional ele influi muito, né? Porque nós vemos várias pessoas que conseguem entrevista, mas chega na hora da entrevista, pelo nervosismo, pela insegurança, por várias outras questões, ela não consegue trazer ali, passar a confiança necessária para o selecionador para poder prosseguir durante o processo, né? E eu digo que essa questão do estado emocional é um preparo que vem de antes. Mas como se manter motivado? Porque a gente sabe que quantas pessoas aí enviam, sei lá, 30, 40 currículos, às vezes durante um ano inteiro tem 2 entrevistas, né? Então você acaba ficando desmotivado no sentido de pressão também, né? Uma pressão social que as pessoas, quando estão em busca aí da recolocação, elas sentem. Então, uma das coisas que vocês precisam fazer para ajudar, principalmente nesse processo aí, é tentar fazer pesquisas de quais tipos de pergunta que normalmente surgem nas entrevistas de emprego para a sua área. Você pode mapear desde perguntas comuns, são aquelas perguntas, fale sobre você, sobre os pontos a melhorar, essas coisinhas, mas também perguntas específicas. Por quê? A segurança durante as respostas no processo da entrevista, elas também vão influenciar no seu estado emocional. Por quê? Se você tem segurança, logo você não vai conseguir transmitir aquela informação da melhor forma, né? Então, quando você vai se preparando ao longo, independente de você já ter uma entrevista em vista ou não, se você vai fazendo esse preparo, lendo sobre possíveis respostas, caso você saiba um outro idioma e você queira, por exemplo, participar de uma entrevista em outro idioma, também verificar como que são feitas perguntas, geralmente nesses moldes. São recursos que você vai desenvolvendo para poder ter a segurança, né? Esse é o primeiro ponto. E tem a questão motivacional também, olhando para a sua vida. A gente sabe que o emprego, ele realiza sonhos. Por que sonhos? Porque através do emprego você vai receber o seu salário, você vai poder programar aquela viagem lá do fim do ano, você vai poder, sei lá, tirar sua carta, vai poder comprar um imóvel, ou fazer um curso que você mesmo tem muita vontade de fazer. Então, através desse emprego, você vai ter o recurso financeiro, certo? E poder realizar seus objetivos. Então, faça uma lista dos seus objetivos também, para você olhar e pensar assim, olha, eu sei que tem, assim, as dificuldades do mercado, como muitas pessoas têm, mas eu posso. Né? Eu me preparei para isso, eu vou ter condições de ir na entrevista e mostrar o meu potencial, visto que se a empresa já está me chamando, ela sabe que eu tenho condições de ocupar esse cargo e eu quero realizar
esses objetivos pessoais, né? Então, tenha motivadores, pode ser a sua família. Inclusive, uma coisa que vocês podem fazer, né, antes de vocês irem para uma entrevista, e manter esse estado emocional, dessa motivação também, é você pensar numa pessoa que costuma te motivar, sabe? Como se você tivesse, como se ela fosse um gatilho na sua memória. Uma pessoa que te traz um bem-estar. Alguém que você conversa ou que você sempre está em contato e muda o seu estado emocional. Então, se você puder fazer isso antes, né? Ou horas antes da sua entrevista, mandar uma mensagem para uma pessoa assim, para que você tenha já aquele gás, né? Olha, falei com uma pessoa que me motivou. Pode ser a foto de um filho que você tem, você pode levar na sua carteira, antes de você ir para o processo, você olhar e você se conectar, sabe? São coisas que vão fazendo, porque ela vai criando um caminho neural na sua mente, né? São coisas que vão te motivar, vão despertar a vontade de mostrar o seu melhor na entrevista. E você não vai ficar tão abalado. Então, é toda uma construção que você vai desenvolvendo ao longo aí desse período, né? Para que você não fique inseguro. Então, quanto mais você se conectar com pessoas e se preparar, menos você vai ficar inseguro e mais motivado você vai ficar para conquistar o seu objetivo. Você pode fazer desde práticas, assim como eu mencionei, listando seus objetivos, se conectando com pessoas que te motivem, pensar positivo, tá? Por que eu pensar positivo? Tem pessoas que vão para a entrevista já pensando no não. Vou chegar lá, vai ser mais uma entrevista que vão falar que eu não tenho perfil. Outras pessoas pensam assim, mas não vá pensando desse jeito. Vá pensando que você vai dar o seu melhor. E se você estiver ali na mesma frequência, né? Estiver com os mesmos parâmetros lá que a empresa busca, que é o parâmetro técnico, provavelmente você vai ter, justo? Porque você foi convidado para a entrevista. Mas o aspecto mesmo, né? Da forma que você se coloca, da sua postura, tudo isso vai transmitir uma mensagem, né? Então, vá sentindo merecedor da vaga. Vá se sentindo parte da equipe, né? E são coisas que, quando você chegar no processo, não vão ser barreiras. Também não se comparar com as pessoas que estão ali, porque isso também acontece, né, Rafa? Às vezes você vai numa entrevista que tem mais de um candidato, e aí o selecionador fala assim, olha, fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência, e a outra pessoa vai falar. Aí você começa a prestar atenção no que aquela pessoa está falando. E aí você começa a se comparar, poxa, eu não tenho essa experiência, nossa, eu não conheço esse sistema. E aí vem aquela coisa, já perdi a vaga. Não, você não perdeu a vaga. Às vezes você está mais dentro do que a empresa está buscando do que aquele outro ali que está falando várias outras coisas. Porque num processo tudo é analisado, né? Então, essa parte emocional de você ter segurança, dê o seu melhor, independente do que o perfil das pessoas que estão ali, independente de qualquer coisa, vá com essa certeza que o melhor que você vai oferecer, o seu melhor que você vai oferecer ali na entrevista. Se ela tiver que ser sua, pensa assim também, porque às vezes nem todo lugar serve pra gente, né? Mas vai lá e faz o que você tem que fazer, fala o seu melhor, pode também fazer uma pauta, isso é uma coisa que eu recomendo também. Antes de vocês irem para uma entrevista, para vocês também não se perderem nas informações, coloque os principais, coloca no papel. Eu não sei quem é mais visual, porque cada pessoa aprende de um jeito, né? Fixa mais. Escreve e fixa assim, olha, eu preciso falar sobre a minha carreira, mas também sobre o que eu alcancei neste período, quais resultados eu trouxe, porque é muito importante você trazer os resultados na entrevista também, né? Então, coloque isso para na hora de você falar, você conseguir lembrar que é importante você também dar ênfase, e isso vai te trazer mais segurança. Porque quando a gente fala dos nossos resultados, inconscientemente a gente já se sente melhor. Olha que eu conquistei, olha que eu consegui. E a empresa também vai sentir a mesma coisa. Olha, ele é bom, ele reduziu tantos por cento dos gastos, bateu uma meta XY. Olha, temos metas parecidas com isso que ele fez.
Então, são algumas coisinhas que vocês vão fazendo e vão, com certeza, ajudar nessa parte da segurança de vocês numa entrevista. Muito bom. E é legal esse ponto que a Paloma falou, porque a confiança é chave. Né? Você mostrar a confiança e quem está fragilizado, quem está ali numa postura de luta ainda, né, procurando ali se achar, procurando uma nova recolocação há muito tempo, começa a perder as esperanças, né, começa a ficar sem confiança. E isso acaba sendo demonstrado nas entrevistas, né, do jeito que você se porta, do jeito que você vende os teus resultados profissionais. E aí, se a pessoa não mostra confiança, o recrutador do outro lado fala, cara, essa pessoa aqui não vai servir, porque ela está falando de resultados, mas ela está ali, né, quietinha, moada, né, sem confiança, sem olhar direito nos olhos. Então, assim, talvez ela não seja tão boa quanto ela está dizendo que é. Então, vou deixar para depois. Vou botar aqui no fim da fila. E a pessoa, às vezes, era muito boa, só que ela não conseguiu demonstrar porque ela estava fragilizada. Ela falou, cara, eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certinho para não perder essa chance. E aí ela fica nessa construção ali mental e não posso errar, e ela não passa a confiança. Ela está passando o medo, porque não posso errar. E é o que transmite para a pessoa do outro lado. Então, esses aspectos que a Paloma falou, não é nada fora da curva, não é nada de palco, de guru, é tudo neurotransmissor. Né? Quando você vê a foto de alguma pessoa querida, quando você pensa em estar ocupando aquela posição, você já muda a postura, né? Cara, eu vou estar aqui, vai ser assim, não sei o quê. Quando você começa a se sentir dessa forma, você passa também essa confiança. É como se você já estivesse ali. Então não tem nada de místico, nada de extrafísico, é natural. Né? É você estar ali presente e se vendo na situação. Quando você fala como se já tivesse a vaga, você está passando outra postura para o recrutador. Você está mostrando como se já estivesse ali querendo resolver os problemas. A pessoa, opa, a pessoa é boa, o cara já está aqui falando dando ideia, não sei o que, já está resolvendo o problema. Antes de entrar, então é outro nível de confiança. Então é muito legal a gente ficar atento a isso e pensar assim, né? Cada entrevista é única. Pô, você já passou por 10 e não foi chamado, mas não carrega aquela derrota de não errar, ou do medo, ou daquela angústia de precisar muito. A gente sabe que todo mundo precisa, mas assim, tenta esquecer o que já passou e fala, cara, vou focar agora aqui. Né? Já estou na vaga, já estou ocupando, vou falar do que eu sou boa, do que eu sou bom, e vou transmitir isso da melhor forma possível. Então, uma coisa bem interessante você se focar nisso. Exatamente. E também, assim, porque assim, o nosso cérebro, querendo ou não, a gente vai fazendo algumas associações com as coisas como se fossem gatilhos, né? Então, até nessa parte motivacional, é bom, antes de você ir numa entrevista, você, no caminho, né? Você pode fazer uma prática de relaxamento para você não ficar tão tenso, né? Então, preocupar bastante com essa questão da respiração, porque quando você vai numa entrevista, fica aquele estado eufórico, preciso falar tudo rápido, né? Preciso passar logo a informação. Se você controlar a sua respiração também, é uma forma de você ganhar segurança. Então, você vai sentar ali na cadeira, então abre mais o peito, não fica assim, sabe, para dentro, né? Assim, Isso, curvado, não faça né? Isso. Já fica na postura do guerreiro, que a gente fala, né? Postura do guerreiro, gostei dessa, postura do guerreiro. Exato. Coloca bem assim a coluna na cadeira, né? As mãos também, assim, de uma forma confortável. Não precisa ficar tenso, com a mão fechada. Não precisa disso. E a respiração. Se você tiver o controle da sua respiração, você vai sentir que é mais fácil para você falar. Você vai falando de forma mais pautada, né? E vai respirando, vai falando, vai ficar tudo muito mais fluido. E um outro aspecto também que é legal é vocês, antes de irem para a entrevista, vocês se conectarem com algo que trouxe uma alegria muito grande para vocês também. Tipo, uma vitória, qualquer coisa, gente. Pode ser desde conseguir uma bolsa de estudo, conseguir pagar o boleto, fiquei feliz porque eu consegui, qualquer coisa. Algo alegria, que te dê bastante alegria. Essa é a melhor parte, né? Que ninguém quer ficar com conta atrasada. Pensa nessa parte que te alegrou. Sinta essa energia de alegria, bota uma música, sabe,
no celular, assim, no fone de ouvido, que traz bastante energia para vocês, aquele gás, e vai. Por incrível que pareça, o nosso cérebro vai associar aquela imagem positiva daquela conquista que você teve, associa com a música e faça isso toda vez que vocês querem conquistar alguma coisa, porque você vai criando isso. Olha, sabe aquela sensação assim, poxa, eu vou conseguir ouvir minha música favorita, tô na energia boa, eu vou dar o meu melhor, você está motivado. E funciona. Funciona. Faz também assim. Tipo academia, né? Assim, quando se você estiver na academia ouvindo música erudita, sabe? Vivaldi, cara, você vai ficar aquela coisa assim. Exato. Agora, se tocar um anos 80 ali, uma rock balboa, umas músicas pop com batida forte, você vai correndo voando, assim, né? Exatamente. Porque a música mexe com a gente. Então, nesse lado emocional, tem tudo a ver com o que a Paloma está dizendo. Exatamente. A gente vive, a gente sente isso. Você vai mudando, porque a música ali, querendo ou não, ela tem as suas notas, e essas notas, elas vão também, elas mexem com tudo dentro da gente, né? A gente sente até o sangue da gente muda, a música é animada, a gente sente até o sangue ficar mais, assim, agitado, né? Fala, nossa, tô me sentindo super bem, né? Super para cima. Então, você pode colocar algo assim para dar um impulso para você, falar, vou chegar lá e vou... não me vai ouvir... Trazer o meu melhor. Não me vai ouvir sofrência nem Nightwish, né? Antes da entrevista. A Nightwish é bom, hein? Tô brincando. Mas, assim, a gente... É importante você trazer tudo para o momento antes da entrevista. Não é só uma entrevista, é numa negociação que você vai fazer. Porque aqui pode ser que tenha pessoas assistindo a gente que não vão, de repente, procurar um emprego fora, mas você vai fechar um contrato com alguém, e aí você está inseguro. Você quer empreender, de repente, também, sei lá. Você está inseguro? Faz isso que a gente está falando aqui. E todas as nossas dicas servem para pessoas independente da situação que elas tiverem. Então, coloca isso, né? Essas questões que vão te motivar, né? E se conecte com aquela que tem mais a ver com você, porque cada pessoa tem um perfil, né? Então, nem sempre o que vai funcionar para um vai funcionar para o outro. Mas elas todas funcionam muito bem. Então, para vocês que estão aí em busca da recolocação ou de crescer na empresa, vou lá negociar com o chefe uma possível promoção, será que eu consigo? Faz isso aí. Leva seus resultados, traz para ele. Você tem que mostrar sempre que você tem interesse. Tem pessoas, vou citar um exemplo, o Rafa que entrevista sabe muito bem disso. Às vezes a gente vai entrevistar um candidato, ele não sabe nada da empresa. Tem pessoas que elas não sabem, elas não se dão trabalho, às vezes, de fazer uma pesquisa. E isso já gera insegurança, sabe por quê? Ela vai chegar lá na sala, vai ter o Joaquim, e o Joaquim pesquisou. O Joaquim viu o vídeo no YouTube da empresa, viu que ela entrou para as 10 empresas na Exame como melhores em relação à estrutura. O Joaquim sabe que a empresa bateu não sei quantos milhões ano passado, contratou não sei quantos mil. O Joaquim está preparado. O outro não sabia nada disso. Aí, conforme o Joaquim vai falando e o selecionador vai fazendo algumas pautas também, aí ele fica, nossa, eu não sabia. Nossa, aí a insegurança, por que eu não sabia disso? Pois é. Não pesquisou, porque não pesquisou. Então... E assim, pensa no seguinte também, você que está do outro lado. Tem uma sala com, às vezes, 30 pessoas. Às vezes parecidas as habilidades, a experiência. Aí tem uma pessoa super interessada, que ela talvez não seja tão boa, mas ela entendeu a empresa. Ela está até trazendo ideia. Pô, mas vocês podiam aqui investir nisso também, porque eu já participei, já fui de uma outra empresa da área da saúde e sei como funciona, acho que vocês poderiam. Eu tenho um contato numa empresa parecida. Então, olha a diferença. E o outro, o cara do lado, é meio boca aberta e tá, eu não sabia que você vendia isso aqui. Mas eu sou muito bom, porque eu sou o quê? Então, assim, o recrutador vai selecionar qual pessoa para passar adiante? O boca aberta aqui não... Desculpa falar assim, mas... assim, quando a gente está entrevistando, é muito desconfortável. A pessoa não sabe nem o que é a empresa, sabe? Por que você está fazendo aqui, amigo? Você precisa de emprego? Ok, mas assim, mas o mínimo... Isso foi empresa de... Sabe,
Abatedouro, cara. Você vai trabalhar aqui, então? Não tem problema? Fabricar cigarro, tudo bem, então. A gente fabrica, sei lá, droga aqui. Você não sabe, você não pesquisou nada da empresa. Tá só aceitando salário, tá só aceitando entrar na empresa, mas você nem sabe nada. Então já é muito ruim isso. Então, a gente entende, a gente na hora saca quem tá atento, quem tá interessado, quem não tá, e isso transparece, né? Os mais interessados são os que vão. Até assim, falando com toda a sinceridade, com todo desprovido, assim, sem máscaras aqui, papo limpo mesmo. A gente começa a simpatizar com aquela pessoa que está interessada. A gente não vai passar adiante por causa disso, mas assim, começa, putz, cara, esse cara é bom, pô, tomara que ele consiga, sabe? Pô, essa pessoa aqui tá super esforçada, entendeu? Dá vontade de, cara, por que você não fala isso aqui, sabe? Fala mais da sua experiência, fala mais ali do que você fez, fala mais disso aqui, sabe? Mostra mais o que você sabe. Tipo, tentar ajudar a pessoa, dá vontade disso, não que a gente vai fazer. Mas porque a pessoa está interessada, a pessoa está ali super feliz de ter essa chance, e o outro ali tá meio, cara, que saco, não veio embora para ir para outra entrevista, sabe? E tem então, esse perfil aí. Pois é, Viu? então isso tudo é visível para quem está ali na frente. É visível. Uhum. E os melhores é que vão conquistar a vaga, não é quem está pedindo menos, é a pessoa melhor para aquela empresa. Exatamente. E sabe que me veio uma lembrança aqui, né? Há um tempo atrás eu fazia alguns processos seletivos para consultor de vendas, para trabalhar para operadora, né? As operadoras de telefonia. E sabe o que me veio uma lembrança de algumas pessoas que, quando chegavam nas dinâmicas, tinha pessoa que, quando sabiam que ia ter uma dinâmica, a pessoa ia embora da entrevista. Acredita? Tamanha insegurança que a pessoa ficava de que a pessoa ela associa dinâmica, pessoas, vou me expor. Ou então é rebelde. Não, isso aí é bobagem. Eu Exatamente. doto a minha experiência, eu acho que isso não funciona, sabe? É isso aí. Cara, isso mas assim, mesmo. dinâmica... Eu vou vender peixe para careca? Claro que não, imagina, eu fechei um contrato de 5 milhões na minha última empresa. É exatamente esse meu perfil. Assim, a gente tem que saber que quando você vai para uma entrevista, pode acontecer qualquer coisa. Pode ter a dinâmica, pode ser que não seja uma dinâmica, pode ser um case. O profissional ali ele vai colocar uma situação e vai querer saber como cada um ali resolveria. Como você negociaria um contrato assim, assado? Você não pode fugir disso, sabe por quê? Porque isso aí vai ser seu dia a dia. Esse é o ponto. Exatamente. É para você mostrar realmente o que você sabe. Cara, você não falou que sabe, a situação é essa aí. Vamos ver agora o que você faria. Então, eu acho que é o melhor tipo de atividade, essas que mostram o lado prático da coisa, mostram a experiência. Mas, assim, a dinâmica de grupo, aí tem dois aspectos. Para que serve a dinâmica de grupo? É só para a gente perder tempo e ficar dando risada, assim, achar engraçado, o cara correndo com a bexiga na barriga, sei lá o quê? A dinâmica, ela serve para mostrar as pessoas em situações fora daquele ambiente limpinho de entrevista. É colocar o cara numa situação desconfortável, sabe? Jogar na fogueira e ver o que a pessoa faz. Mais ou menos isso. Depende da atividade e tudo mais. Mas essa coisa do vender pente para careca, que tem isso também, é para você ver, assim, teu grau de lábia. Uma situação, cara, um negócio impossível. Como é que a pessoa vai se desenrolar esse assunto? Se eu colocar uma pessoa no atendimento e ela precisar resolver um assunto complicado, precisar explicar uma coisa complexa, como é que ela vai se desenrolar? Não é para mentir, não é para inventar, mas assim, é a capacidade dela se adaptar. Então, essas dinâmicas, às vezes parecem bobas, parecem coisas de escolinha, mas elas têm um porquê de existir. Tem um porquê da gente estar avaliando aquilo. Então, existe, claro, o excesso também, né? Coisas às vezes, que passam na conta. Às vezes passa um pouco do limite, muita dinâmica ou muita coisa que não dá para capturar valor daquilo e vira só uma gincana, tem isso também. Mas, no geral, a dinâmica em grupo serve para isso. Jogar a pessoa numa situação desconfortável, que ela não tem ideia de como ela vai sair, e ver quem resolve, ou como resolve. Então, e por isso que é interessante. E às vezes umas coisas estapafúrdias justamente por conta disso. Então, ela tem um valor muito alto.
Então, imagina, a gente já tirou ali do processo seletivo, né? Vamos pensar que 100 pessoas entraram no processo seletivo. 30 currículos ruins já caíram fora. A gente passou 70 para entrevista, por assim dizer. Aí mais 20 nem sabiam o que era a empresa, nem sabiam por que estava ali. Fora os que faltaram também. Então já perdeu 20. Tem só 50. Desses 50, 20 tem experiência que não tem tanto a ver, ou não entregaram valor, ou não souberam se vender direito e tal, ficou 30. Desses 30 que são parecidos, bons, a gente quer ver quais que vão segurar o lado emocional da coisa, que vão mostrar a capacidade de liderança, vão mostrar a capacidade de colaboração, capacidade de entender instruções, ouvir as instruções, e aí a gente faz a dinâmica. Então, de toda essa panelada aí, vai sair 3, de repente. Então, a dinâmica é crucial para esse processo acontecer. Exatamente. E se você já foge da dinâmica antes, qual a impressão que você vai passar para quem ali fez a entrevista? Imagina, você chegou. Olha só, gente, não coloque as coisas a perderem. Você sabe como é custoso ir para uma entrevista, porque você gastou dinheiro com a sua condução, certo? Você se arrumou, se preparou. Você talvez tenha ensaiado antes, né? Feito uma simulação sozinho mesmo de perguntas. Aí você foi até lá, conversou durante 1 hora, respondeu vários questionários, fez testes de competências. Aí quando chega lá no final, que é a dinâmica do grupo, aí você desiste. E aí, o que valeu? Todo aquele esforço anterior. E outra, é como o Rafa falou, a dinâmica ela vai expressar muito de situações que elas estão um pouco fora do que a gente está acostumado, da nossa rotina. E a gente sabe que um ambiente corporativo, todo dia, praticamente, tem alguma situação que vai fugir um pouquinho ali do que a gente está habituado. A gente sabe o que precisa fazer no trabalho, né? Eu tenho que chegar no computador, olhar o e-mail, responder não sei quem, preciso verificar o orçamento tal, o pagamento de não sei o quê. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas vai chegar o cliente que é complicado, o cliente que vai causar uma situação desconfortável, talvez um e-mail que não ficou tão bem explicado uma informação e aquilo vai gerar um desconforto, um disse-me-disse, e aí você vai precisar ter um jogo de cintura. E, por incrível que pareça, numa dinâmica simples como essa, a gente consegue observar isso. Como que a pessoa ela vai lidar no momento de desconforto, que alguém perguntar algo que ela talvez não tenha ali, não sabe na hora o que falar, mas ela vai falar o quê? Que ela vai responder depois, que ela vai verificar com o superior. Como que ela age? Então, a dinâmica ela vai servir para isso. Agora, se você já deixa o processo antes, já mostra que você não está preparado para aquele momento ali. Pois é. Né? Será que eu posso confiar essa pessoa a uma função que ela vai ter que, muitas vezes, tomar decisões sozinhas? Sendo que já na entrevista, na própria dinâmica, ela está indo embora? Se eu contratasse essa pessoa, ia ser um erro. Ela tem um currículo excelente, mas por esse ponto que ela demonstrou, eu já vejo que não dá para confiar em colocá-la numa função X. Porque provavelmente ela vai ficar sem reação, ela não vai nem pensar em agir e nem vai buscar outras formas, né? Então, ela coloca um contexto, passa uma impressão, às vezes, equivocada. E outra, toda empresa tem um stand-by. O que é o stand-by? Às vezes você não passa para aquela vaga, mas o currículo fica aprovado para uma outra oportunidade, porque quando surgir de um outro gestor, o profissional de RH vai chegar naquele gestor e falar, olha, esse aqui é o currículo do Joaquim. Eu acredito que ele vai se dar muito bem no seu departamento. Eu entrevistei ele outro dia para o Geraldo lá do TI, mas o Geraldo preferiu o Oscar. Então, dá uma avaliada aqui nesse currículo. Aí ele vai chamar você para entrevista, porque você já está pré-aprovado pelo RH. O RH já falou que você fala bem, que você se porta bem, que você tem um conhecimento X, você está ok mentalmente. Não, tá tudo ok. E mais de uma vez, esse stand-by aí, o tipo plano B, ele ganhou a vaga comigo. Assim, a pessoa lá não se adaptou, não passou na experiência, a gente conseguiu falar com a pessoa, que ainda estava na busca, e ela ganhou a vaga. Porque ela chegou até o final, né? Ela ficou triste, putz, não consegui. Aí, assim, um mês depois ela conseguiu a vaga de novo.
né? Porque já tinha passado por tudo. Então isso acontece de verdade. E muito. Tem gente que já fica chateado. É engraçado, né? A gente trabalhando com RH e tendo várias situações. A gente fala assim, olha, pessoal, eu vou ligar para passar um retorno sobre a entrevista de emprego. Aí a pessoa fica lá na expectativa, né? Aí você liga, olha, tudo bem, Joaquim, que é a Paloma da Lopes, HR Consult, você fez uma entrevista, tal. Olha, nesse momento, para essa vaga, nós não iremos prosseguir com você, mas o seu currículo vai ficar em stand-by. Ah, se fosse para me falar não precisava nem ter ligado. Não tem pessoas que fazem isso? Não façam isso também, porque também já mostra um descontrole, né? Uma pessoa que ela não sabe lidar com a negativa. E negativas também a gente sabe que acontece no ambiente corporativo. E o stand-by sempre pode ter certeza. Se alguém falar isso para vocês, ficou no banco de talentos, stand-by, esses termos assim, se ela está ligando para falar isso para você, é porque você realmente está. Viu? A gente sabe que tem muitas pessoas que reclamam de não ter devolutiva de espécie nenhuma em entrevista, mas se estão pensando em ligar e falar isso para vocês, realmente estão no stand-by. E normalmente a empresa já costuma ter várias vagas com o mesmo perfil. Então, é só aguardar, né, que a chance é bem, bem promissora de, na próxima que abrir, você ser considerado. Mas não mostre esses tipos de... Não faça esse tipo de comportamento, sabe? De tratar o selecionador depois dele passar um retorno, mesmo que negativo, vamos dizer assim. Não é negativo, na verdade, né? Não podemos falar que é negativo. Para aquele momento não houve aprovação, mas tenta ser o mais neutro possível, né? Não faça assim desse momento ser desconfortável e às vezes você acaba fechando uma porta. Então, só uma dica, né? Porque eu não sei se o Rafael já passou por isso, mas eu já passei por algumas situações assim. Então, só para mencionar, né? Vai que alguém que está assistindo aqui já fez isso, vai pensar 2 vezes agora. Fala, não vou fazer isso mais. E assim, com a mesma facilidade que a pessoa entrou, não foi tão fácil, mas ela entrou no banco de talentos lá. Assim, para sair do banco de talentos, basta um clique, né, no mouse. Então, se você chateou uma pessoa entrevistadora que já está meio chateada também, sei lá, ou ficou... ou não sentiu confiança nesse perfil, cara, você saiu do banco de dados já. Então, já não nem vai ser considerado para essas vagas futuras, por conta de um destempero, assim, um descontrole, tratar mal uma pessoa que está trabalhando. Então, isso tudo é levado em consideração. Por mais que a pessoa ficou chateada, putz, eu fui lá 3 vezes, dancei a dança do macaco cego lá para fazer a dinâmica, e não passei ainda, sabe? Pô, tá bom, mas faz parte do jogo, cara. Tinha um monte de gente lá também boa. Então, bola para frente. É triste, mas se a pessoa tá no banco de talentos e tá sendo avisada disso, já é sabe, é meio caminho andado, pelo menos. Se abrir outra vaga, primeiro vai ser considerado quem tá ali. Exatamente. E quando a gente fala do preparo emocional, é para tudo. Não é só para você ir lá e falar bem na entrevista, se sentir pela postura do guerreiro, da Mulher Maravilha, a vaga é minha, né? Postura do guerreiro. E pronto. Aí depois, olha, infelizmente, para esse momento, nós tivemos que congelar a vaga. Ah, então não precisava me ligar, não precisava falar nada. Fez eu perder meu tempo. Isso já está mostrando também esse controle. Poxa, aí a pessoa do RH pensa, essa é a Mariazinha que eu falei outro dia? Mariazinha foi tão bem na entrevista, falou super bem, gostei tanto dela, mas a vaga congelou. Mas a Mariazinha, não. Quando eu fui avisar que a vaga congelou, a Mariazinha mostrou um outro perfil, né? Mostrou que aquele controle emocional que ela demonstrou lá na entrevista não existe. Então, o processo, ele é contínuo, é como se fosse uma roda, sabe? Você vai passando você entrou ali naquela rodinha, vai passando por toda uma avaliação, essa avaliação é até nesse último momento aí. Mesmo que seja uma informação de congelamento de vaga, ou que não deu para te considerar a princípio, ou qualquer coisa do tipo, você precisa ter um controle emocional. Você precisa mostrar que você é uma pessoa, assim, centrada,
E, infelizmente, tem pessoas que agem do jeito que eu tô falando aqui. Parece engraçado, pessoal, mas não é. É engraçado agora. Mas tem pessoas que fazem isso até coisas piores, tá? Porque a pessoa com descontrole emocional pode brigar dentro da empresa. Sei lá, Briga. numa situação, assim, uma vendedora. Já vi vendedora, uma subindo na cabeça da outra e se espancando dentro de uma loja. De verdade. Então, assim, numa situação difícil emocionalmente, o que uma pessoa assim é capaz de fazer, sabe? Vai agredir o colega, sabe? Vai tacar o grampeador na parede, vai quebrar o vidro e sair correndo, sabe? Vai xingar o diretor da empresa. Então, tudo isso é avaliado. E as pessoas hoje estão muito instáveis emocionalmente, por conta de várias coisas, mas numa empresa, a gente quer pessoas, né, no mínimo, serenas no contato humano ali, né? Cada um tem suas dificuldades, seus problemas, a gente tem que saber viver com isso. Né? Fazer terapia, tomar remédio, mas assim, o descontrole é o último passo, sabe? Antes de uma agressão. Imagina uma mulher ser agredida dentro da empresa por um sujeito que não tem controle emocional, sabe? Isso é muito sério. Então, numa entrevista, exato, se a pessoa tem essa perda de controle num processo seletivo, a gente já pensa assim, tá, e se ele não bater a meta e for chamado a atenção? Sabe? E se a colega pisar no pé dele? Então, é muito sério isso. E a gente entende. Pô, a pessoa está passando por uma dificuldade, está procurando uma recolocação, tá com um aluguel atrasado, e ela precisa muito de uma chance. Ok, mas assim, mas não... O controle emocional tem que estar acima de tudo, né? A gente não pode virar bicho e começar a xingar o outro ou agredir o outro. E tudo é avaliação. Tudo é avaliação. Tem um outro ponto também, Rafa, que a gente pode falar sobre isso. É assim, ó, algumas pessoas vão numa entrevista e por algum motivo ela não gostou da entrevista, seja a postura do selecionador ou porque demorou um pouco a ser entrevistada e tal. E aí, o que essa pessoa faz? Ela vai lá na rede social dela, lá no LinkedIn, lá no Instagram, que é aberto para todo mundo, vai lá na página do Facebook da empresa e fala um monte de coisa lá. Né? E fala, eu detestei, eu fiz uma entrevista hoje lá não sei aonde, pessoal, lá no Stories. Lá, tá aqui. Não, fiz uma entrevista lá, não gostei e tal, a pessoa fez assim, sabe? Só que, assim, às vezes, apesar da situação da entrevista, na sua avaliação você já ter sido reprovado, às vezes você não foi reprovado. Às vezes você foi até aprovado, considerado. E tem empresas que gostam de olhar redes sociais, tá? Dependendo ao que você vai trabalhar, eles gostam de olhar a rede social da pessoa. Aí tá lá a pessoa falando mal da empresa. E aí, o que vocês acham? Também tá mostrando um descontrole. É assim, essas questões que vocês passam numa entrevista, vocês podem analisar o seguinte, citar o nome da empresa, de repente ficar tecendo certo tipo de comentário, porque isso, porque aquilo, ao invés de te ajudar, vai atrapalhar, porque aquilo fica registrado. Talvez não a empresa vai falar alguma coisa, mas uma outra empresa que está lá pesquisando e tem essa curiosidade de olhar a vida da pessoa, como que ela se posiciona nas redes. Eu vou falar até do LinkedIn, porque hoje o LinkedIn ele virou uma rede social, assim como o Instagram, né? Que a gente vê que todos os recursos são muito parecidos. Uhum. E tem gente que faz isso no próprio LinkedIn. Então, às vezes, o selecionador não vai olhar o seu Instagram, mas ele vai olhar o seu LinkedIn. Aí a pessoa coloca aquela dor, entre aspas, do desconforto e tal. Só que ela acaba tendo mais repercussão pela dor dela do que pelo conteúdo que ela gerou o ano todo, falando de alguma coisa da área dela. A dor pesou mais, porque outras pessoas vão se identificar e vão dar mais munição. Mas você expondo ali essas situações, e na minha avaliação, tá? Eu estou falando como um profissional de RH, eu não acho legal. Sabe, falar, acabei de participar de uma entrevista tal e acho que eu fui reprovado, não gostei de não sei quem, tal. E às vezes é uma percepção equivocada sua. Você que já está sofrendo por antecedência, por antecipação. Aí a outra empresa vai pensar, poxa, mas
será que se eu chamar essa pessoa para entrevista, ela não vai observar alguma coisa, vai começar a fazer crítica lá na rede social e falar da minha empresa também? É. A gente não sabe, isso pode acontecer também. A gente não sabe quem que vai olhar a sua rede e o que ela vai interpretar de acordo com o que você falou. Né? Então, tomar bastante cuidado com isso. Né? Estou falando para tapar o sol com a peneira de coisas que vocês não gostaram numa entrevista, mas tomar cuidado da forma que vocês falam ali, porque pode também mostrar, aparentemente demonstrar que vocês estão... são pessoas complicadas, né? Que qualquer coisa está indo ali expor, qualquer coisa está criando uma situação. E hoje as empresas não querem ninguém que crie situações assim, que uma coisa assim vira uma coisa gigantesca. Elas querem pessoas que resolvam problemas. Se você for trazer o problema, virar um problema, aliás, ela provavelmente não vai se interessar. Exatamente. Não, é só pensar assim, se você fosse a diretora ou o diretor da empresa e se deparasse com a mesma situação da pessoa ali postando como você fez, você iria gostar? O que você ia achar, sabe? Então é um exercício até de empatia também. E às vezes a pessoa fica chateada no processo seletivo e dá nome, sabe? Marcar ali as pessoas do processo seletivo é pior ainda. Pode dar até um processo. Pode. E não é processo seletivo, não, é processo jurídico mesmo, processo litigioso aí, na justiça mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Assim, a não ser que tenha acontecido uma coisa muito grave, tipo abuso, sabe? Um assédio. Sim. Aí tudo bem, tem que denunciar mesmo. Aí não tem que falar. Mas assim, é um dissabor, um desconforto, uma coisa assim, porque eu não gosto de fazer dinâmica e me fizeram fazer dinâmica. Exatamente. Sabe? E a gente sabe que tem isso. É nesse sentido. Uhum. Então, nesse sentido mesmo. Não quer fazer dinâmica? Faz então igual amigo, vai embora. Paciência. Mas saiba que em muitos casos vai acontecer dinâmica, porque é importante, porque ela ajuda no processo. Então, se você não está pronto para participar de um processo, de uma dinâmica, ou você se prepara para ela, né? Se é uma coisa sua, putz, eu sou muito acanhada, eu sou ótimo profissional, mas eu não sei demonstrar isso. Eu tenho dificuldade em aparecer no grupo, em falar em público, mas é uma pessoa muito boa, muito excelente profissional. Aí é outra questão. Aí dá para treinar, dá para preparar, dá para ter um suporte para a pessoa conseguir expressar tudo que ela é. Agora, se é uma coisa de ego, não, eu não gosto, eu sou contra, então não vou fazer porque eu sou contra. Aí, cara, vai fazer outra coisa. Porque as pessoas usam o processo seletivo sim. Então tem esses dois lados. E tudo que gera crítica, gera post na rede, marcando a empresa ainda, é muito grave. E eu já vi mais de um caso de profissional que perdeu a vaga por conta de um comentário que ele fez, algum post que ele fez em rede social. Gente que estava ali, não posso citar, mas gente que estava ali tudo certo. Já ia começar a ganhar um bom dinheiro, muito mais do salário mínimo, 3 ou 4 salários mínimos. Pessoa jovem, e aí, por conta de um post na rede social, perdeu a chance completa de participar. A vaga já era da pessoa. Assim, a gente ia só avisar e a pessoa perdeu por conta de post em rede social. Então, isso serve também, né, Rafa? Isso serve também para quem está trabalhando, viu? O pessoal que está trabalhando e acontece alguma coisa que não gosta, aí vai lá no Instagram, começa a botar em direta. Ou vai lá no Stories, faz videozinho. Eu sei, gente, que é ruim mesmo, mas a gente tem muito a desabafar, né? Vai ter umas técnicas que você pode usar. Que não vai... Você vai fazer exatamente o que você gostaria, que é falar. Só que você vai falar, mas para você mesmo, entendeu? Você escreve numa folha lá, tudo que você queria falar para a pessoa, e depois você queima aquilo. Ou senão você pode até mandar um e-mail. Você manda um e-mail para você mesmo, não é para mandar para a pessoa lá, não, tá? Pelo amor de Deus. Né? Escreve o que você gostaria de falar e pronto. São coisas que... Porque assim, você está tirando algo que está dentro de você, que está te fazendo mal, está jogando para fora aquilo ali. Agora, você pegar, fazer o videozinho,
Aí você vai lá, coloca um videozinho lá no Instagram. Nossa, hoje meu dia foi aquele chefe terrível, não sei o que lá. E você pensa que não, vai ter alguém lá que às vezes até da sua empresa, você até esqueceu que você aceitou a solicitação da pessoa, que às vezes a gente esquece, tem gente que vai aceitando todo mundo, deixa aberto e tal, ou deixa aberto o perfil, e aí tem um curioso, né, que oculta o Stories, que aí ele vai lá e olha, você nem sabe que a pessoa assiste suas coisas. Tem como fazer isso? Ah, tem tudo hoje em dia. Olha, olha eu dando ideias, né? Uhum. Fica esperto, hein, gente? Fica esperto. Tem uns esquemas na configuração aí, olha, que dá para fazer isso. Aí olha lá, nossa, mas deve ser o Pedrão lá do departamento, que tá falando que a briga não foi com o Pedrão lá. Aí depois chega assim, nossa, olha o seu Pedro, nossa, eu não queria falar não, mas a Paloma colocou umas coisas lá no perfil dela, eu acho que ela tá falando do senhor, porque ela tá falando da empresa e falou tal coisa. Fica meio chato, né? As pessoas ficarem sabendo dessas confusões assim no departamento. Aí depois tá a Paloma lá sendo demitida. Não sabe nem o. Nossa! Não, mas seu Pedro, não era do senhor que eu tava falando. Eu tava falando do problema da minha vida lá. Aí ele não quer saber. Não quer saber. Porque a conversa andou, sabe? Então, é outra coisa da questão emocional. A gente tem que tomar cuidado, porque no momento de a gente estar inconformado com alguma coisa, a gente tem esses comportamentos de querer, assim, falar, não diretamente, de jogar as indiretas, né? No WhatsApp e tal. E isso pode prejudicar você. Às vezes tem uma promoção que tá ali para ser sua, mas por esse tipo de comportamento você acaba não sendo considerado mais. Pois é. Sabe? Porque a pessoa entende que você está levando problemas internos, expondo para os outros. Então, você é uma pessoa que será que dá para passar assuntos sigilosos para você? Se você, uma situação X, você está levando para uma indireta no WhatsApp, porque todo mundo que está sabendo da informação vai associar na hora. Aí depois essa pessoa vai ver e vai falar para um outro. Nossa, Paloma. Você tem a Paloma no WhatsApp? Eu não. Nossa, Paloma colocou um negócio lá. Nem te falo. Do gestor, acredita? Aí vai andando a conversa, né? Não, e às vezes tem outra coisa também. Às vezes a pessoa posta indireta que nem é para a empresa, mas soou como se fosse para a empresa, e aí já causa transtorno do mesmo jeito. Também. Sabe? A pessoa escreveu lá no WhatsApp, né? Tipo, pareceu o Orkut, né? Quando tinha 15 anos. Tem certas pessoas que não sabem lidar com gente. E às vezes ela falou da mãe dela, e aí o chefe viu, claro, você tá falando de mim? Não tô falando. Até você explicar que não era, já criou um atrito. Então, cara, evita esse tipo de comentário, cara. Quer reclamar de alguém? Faz como todo mundo. Ou vai na terapia, ou faz como a Paloma falou, de escreve na folha de papel, ou fala no espelho, ou fala com os amigos numa roda de bar, ou no jogo do RPG, sabe? Reclama, chora as pitangas lá entre amigos. Desce a lenha, dá nome, fala a situação, fala tudo. Mas na rede social, que todo mundo vê, fica quieto, sabe? Não usa, porque vai dar problema em algum momento. Da pessoa só de achar que é para ela, já criou um atrito. Exatamente. E você esquece, isso é uma coisa que você falou aqui, você esquece que teve aquele BO ontem na empresa, sabe? Tipo assim, como o Rafa falou, você teve uma situação com a sua mãe, com o seu filho, aí você fala uma frase que dá vários entendimentos. Aí o gerente lembra que ontem ele falou com você tal coisa e você não gostou, porque a gente tem apesar que a gente não fala, mas a gente tem a linguagem corporal. Nossa linguagem corporal, 70% do nosso inconsciente faz a leitura maior dessa parte do que a gente gesticula, das microexpressões faciais, do que o que a gente fala. Então, às vezes, ele falou alguma coisa, aí você fez assim, a levantadinha de sobrancelha, aquela cara que não gostou muito. Aí no outro dia você coloca uma coisa assim, fala, foi aquela conversa que eu tive com a Paloma, foi aquela conversa que eu tive com o Rafael. Ah lá, já tá expondo para todo mundo lá. Aí a outra pergunta. Aí a gente tem que chamar depois na salinha para conversar, porque você tá falando, não, mas não é com você, não, é com meu filho, meu gato fez tal coisa, derrubou a abajur, não, mas você tá falando isso porque você tá sem graça, mas eu sei que foi por conta do assunto de ontem, que ontem você demonstrou com tal comportamento
Que você não gostou do que eu falei. Que comportamento? Aí corta a cena pra pessoa assim, com o braço cruzado, o cara bravo assim. Isso! A minha câmera, assim, um momento, né? Exatamente. Mas eu acho que o pior ainda de tudo é nem chegar nesse ponto, sabe? Da pessoa ser chamada para confrontar. O pior ainda é a pessoa começar a ser queimada pelas costas. Tipo assim, pô, Também. o Joãozinho lá, pô, esse cara aí fica falando mal dos outros. E o cara nem tá atento. Ele postou lá em direto dele que não era pra empresa, era pra mãe dele, pra avó dele, sei lá, pra mulher. E aí o chefe já começaram a deixar ele de lado. Ah, vamos aqui promover. Ah, não, o Joãozinho é aquele cara que fica postando coisa. Então a pessoa vai sendo queimada e ela nem percebe isso. Nem percebe. Então esse é o pior, porque ela não consegue nem se defender, nem chegar ao ponto de falar, não, não era para vocês, não. Só que ela já está lá na frente, já foi tostada, já criou aquela casca de que a pessoa é assim. Então a empresa começa a ver ela daquela forma. Ela nem conseguiu se defender por conta de coisas que ela posta na rede social. E isso é até injusto, mas assim acontece. Os humanos são imperfeitos. Então a gente tem que tomar Sim. cuidado o tempo todo com o que a gente mostra. Inclusive, me lembrou outra coisa que está em alta, né? O pessoal gosta muito de grupo, né? Tudo o pessoal cria grupo dos colegas do trabalho. Isso é outra coisa perigosa também, viu? Essa questão, assim, de trazer certos desconfortos. Porque tem gente que... Olha, quando a gente começa a falar da parte emocional, a gente vai abrindo várias portinhas, né? Daqui a pouco tá a gente chorando aqui. Né? Daqui a pouco vai ser aqui, SOS... apoio psicológico. Mas, olha, o grupo de WhatsApp. Pessoal, esse grupo de WhatsApp de empresa, porque tem assim, tem o da empresa oficial, que todo mundo só fala do serviço, e tem aqueles que o pessoal monta com as pessoas do serviço para fazer a fofoquinha lá. Tem pessoas que elas. Pessoas e pessoas. Tem gente que vai ver lá a formação lá no grupo, vai conversar e morreu lá no grupo. E tem gente que ela quer ganhar vantagem. Que aí é outra coisinha. Aí vê que você está desestabilizado por uma situação X que aconteceu, a pessoa joga lá. Ô, fulano, você tá melhor lá? Eu vi que o Pedrão lá do TI falou tal coisa, assim, assado, né? Você ficou meio sem graça. Aí você vai lá e desabafa. Porque o Pedrão foi grosseiro comigo, ele pediu para eu fazer uma linguagem, não sei das quantas lá, mas não deu certo, e aí ele falou tal coisa, Ah, ele é muito grosseiro, papapá. Depois essa pessoa vai lá, ó, Pedrão. Olha que eu recebi aqui do Rafael aqui, ó, no grupo. Olha o que o Rafael tá falando de você lá no grupo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso também, que às vezes, nesses momentos, às vezes você não vai pôr lá no Facebook, no Instagram, o que seja, mas vai falar num grupo. E aí aquele áudio seu do grupo vai ficar andando, e aí você se queima por esse tipo de situação. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala essa parte emocional, em vários pontos, não é que você não possa confiar em ninguém. É que quando entra nessa coisa de desabafar certas coisas, você precisa tomar muito cuidado com quem você fala, onde você fala. Nem sempre as pessoas que estão ali ao seu redor, elas realmente gostam de você ou estão torcendo para você se dar bem. Às vezes ela quer a sua função, quer o seu cargo, e aí uma fala que você faz pode te pôr numa situação bem complicada. Entendeu? Eu sei também que muita empresa, assim, às vezes o pessoal gosta de eleger um inimigo, sabe? Ter o desafeto oficial ali, que é o cara que vai começar a receber o hate do pessoal. E aí, quando é eleita essa pessoa, tudo que ela faz começa a ser observado com muita atenção. Então, a galera começa a compartilhar, e aí ela posta uma coisa dessa no grupo. O Joãozinho postou lá no grupo, falando mal do Pedrão lá, que é o chefe. Aí no grupo tá a Ana. A Ana compartilhou no grupo do outro departamento. Olha só o que estão falando lá, ó, a treta lá. Treta. Compartilha com o grupo da outra área. Aí a Mariana, do outro grupo, que nem conhece a outra galera, compartilha no grupo do financeiro. Aí do financeiro compartilha pro grupo onde está o chefe. Então, às vezes, a coisa anda muito até chegar
onde não deveria chegar. E aí essa pessoa começa a virar o alvo da empresa. Começa todo mundo a olhar o que ela faz, começa a ser zoada pelas costas, né, o que é muito, muito triste, porque a pessoa não consegue nem se defender. Aí qualquer coisa que ela abre a boca já vira motivo de virar meme. Cara, isso acontece em empresa, sério. Uhum. E então é desconfortável, né? E a pessoa não chega a se defender. Eu já vi várias injustiças assim acontecendo. Outras não, outras justas. Mas injustiças. A pessoa ser zoada sem participar da zoeira, sabe? A pessoa que às vezes falou alguma coisa que não deu um deslize e virou meme, virou chacota sem ela nem perceber. Então é bem chato isso. É o lado sombrio aí dos negócios, né? E eu já vi também situações, isso de grupo, né? Uma empresa que eu conheço, terceirizada, tinha um contrato com uma outra empresa, né? E depois eles perderam o contrato. Porém, a empresa lá ia indicar para a outra terceirizada contratar aquelas pessoas que estavam nessa outra, né? Porque eles perdem o contrato, tem que mandar todo mundo embora. Resumindo, por causa desses grupos de WhatsApp aí com as fofocas paralelas e nomes de outras pessoas sendo levadas, as pessoas que ficavam fomentando essas situações, elas não foram consideradas para indicação. Não. Ou seja, elas poderiam ter sido indicadas e não iam ficar desempregadas, elas já iriam entrar direto. Por conta dessas fofocas, não quiseram indicar. Então, foi para a rua, perdeu o emprego, perdeu a oportunidade. Então, é louco isso, né? Assim, às vezes você falar mal, você também, você pode não falar, mas se você for a pessoa ficar compartilhando também e levando a conversa à frente, você também se queima. Então, tem várias vertentes aí, né? Que também mostra um traço da sua personalidade também, da sua parte emocional, como que você lida. Então, tudo tem que ser levado em consideração nesse meio corporativo. Pois é. O bom que... Eu adoro o comentário do Júlio, que está aqui com a gente, Júlio de Paula, comentando aqui com a gente, que às vezes a questão é psicológica, né? Precisa ser trabalhado, pessoas que têm dificuldade de se socializar, de fazer parte da dinâmica de grupo, né? Comentando ali sobre o desabafo, né? O momento de desabafo. Até na mesa de bar é perigoso, sempre tem um dedo duro. Fale para o seu terapeuta, para não ter erro. Exato. Né? Dizer que o desabafo seja para amigos fora da empresa, né? De preferência. Mas eu já conheci um caso, vou contar uma situação para vocês. Lá vem eu, né? A fofoca. Brincadeira, não é fofoca, é compartilhamento de informações corporativas, tá? Olha, esse negócio de happy hour. É legal você ter o happy hour? É claro que é legal. Mas procura não ficar falando desses BOzinhos também no happy hour. Porque pode ter o fulano lá que não vai com a sua cara, mas ele não fala para você que não vai com a sua cara. Ele fala com você, ele ganha você. Porque assim, ó, é mais fácil se eu quero atacar uma pessoa que é meu inimigo, entre aspas. Eu tratá-lo mal ou eu ganho a confiança dele? Se eu ganhar confiança, ele vai falar um monte de coisa para mim. Se eu tratar mal, o que ele vai fazer? Ele vai se esquivar e não vai falar nada para mim. Então, se eu quero o posto dele, eu quero algo que ele tem lá, é mais fácil eu me aproximar, ver as fraquezas dele e tal, converso com ele e armo alguma situação para tirar ele do jogo. Tem muita gente que usa happy hour para isso. E eu já vi casos de pessoas perderem uma pessoa, ela perdeu uma oportunidade, ela foi promovida por uma função. Tudo bem, ela cometeu um erro, porque ela tinha um diploma que não era, como que eu vou dizer, legítimo. Mas aí o RH cometeu a falha do quê? De não verificar, né, essa informação, se ela era pertinente, se aquele diploma era verídico. E aí, nessa de um happy hourzinho, acabou abrindo a boca e comentou com uma pessoa lá, né, como é que foi o processo. E a empresa não tinha descoberto. Aí essa informação foi para onde? Para a empresa. Aí quando foi na outra semana, a pessoa foi mandada embora. Perdeu o emprego, por causa de uma informação. Estou falando que está certo? Ela está errada, lógico, porque o diploma dela não era um diploma legítimo. Mas foi uma coisa que ela confiou para alguém lá, no happy hour, que não era dentro da empresa, era um momento de
como fala, descontração, né? Que tá todo mundo bebendo, todo mundo falando e tal. E isso foi levado para a empresa de novo. E aí a empresa foi verificar e mandou a pessoa embora. E talvez tenha ido a pessoa do RH embora também, né? Não sei. Nessa vai, né? Quem está envolvido vai embora também, porque o RH tem um protocolo, ele tem que olhar, ele tem que verificar os dados. Então, uma pessoa que faz um processo para promover alguém e não verifica os dados também vai embora. Ela também, ou seja, foi um problema em ampla escala. Um deslize do RH prejudicou a pessoa lá na época, prejudicou a outra pessoa que foi mandada embora, perdeu a promoção, era uma pessoa competente. Apesar da situação, era uma pessoa competente. Mas pesou muito essa informação, né? E é isso. E a outra pessoa, depois, com o tempo, foi para qual cargo? Vamos ver se alguém adivinha. Foi porque RH? Não, foi para o cargo lá da pessoa da área de a pessoa que pegou o cargo. Pegou. Olha só. Entendeu? Cara, tem muito isso, né? É muito isso. Muito sério, muito sério, muito sério. Então, assim, aqui a gente está fazendo o SOS Emprego e o SOS Recolocação, né? Porque você que tem emprego e vai perder essa semana, fica com a gente também, que você vai se recuperar aí. Rafa. Você que fez a fofoca essa semana. Brincadeira, gente. Você que fez a fofoca aí, ó, gente, ó. Essa é a semana decisiva, hein? Ou vai ou racha. Mas é bacana, a gente conseguiu aí destrinchar um tópico da nossa pauta, mas assim, com bastante profundidade. Eu acho que esse lado emocional vale muito antes de estar na empresa, durante a empresa e depois também da empresa. E a gente viu aqui o tipo de problema que pode surgir desse descontrole, dessa falta de comunicação, dessa falta de se expressar, de se entregar para desafios, como no caso das dinâmicas. Eu adorei que o Júlio comentou aqui, a pessoa que não participa da dinâmica, né, tem receio, é o que eles chamam lá no Ceará de morto no fundo das calças, que é aquela pessoa que, sabe, fleumática, assim, que não se envolve, medo de tudo, e é isso que mata, às vezes, a chance de alguém ter a vaga, né? A pessoa era muito boa, mas ela não conseguiu demonstrar aquilo, ela não conseguia se abrir, colaborar numa dinâmica. Então, numa empresa, quando o negócio for sério, estiver valendo dinheiro, e aí? A pessoa vai ser assim também? Ou vai mudar, sabe? O gênio da lâmpada vai... Não, agora ela está com carteira de trabalho, então agora mudou totalmente o perfil dela. Não. Então, o que a gente demonstra na dinâmica é um retrato do que vai acontecer depois. Por isso que é importante você se preparar para essas dinâmicas também. Aprender a demonstrar seu valor, a expressar o que você sabe, a querer se arriscar também em desafios. A pessoa fala assim, né, na entrevista, falando, não, eu sou movido a desafios. Beleza, então agora o próximo passo vai ser a dinâmica. Não quero, não. De repente... Então, assim, né, é um contrassenso. Fulano, dona Paloma, onde é o banheiro aqui? Fica ali à direita, segue o corredor para a direita. Nossa, mas o candidato tem 40 minutos que foi no banheiro, não voltou. Deve ter falecido lá, alguém lá. Passou pela recepção aqui e foi embora, né? Tipo... Pois é, então... Então, eu estava no currículo, não, eu sou movida a desafios, na entrevista arrasou, não, eu sou muito engajada, participativa, não dou para trás, então vamos fazer a dinâmica agora. Não, agora não consigo, não, tô com tempo não, tenho que ir embora. Ô Rafa, eu vi um vídeo hoje cedo, não sei se quem assiste aqui gosta desses memes de internet, né? Tem um comediante chamado Anderson Profeta. Ele é muito engraçado, assim. E ele fez um vídeo que era da entrevista, né? E na entrevista, a pessoa lá, assim... a selecionadora fala... então, para você é tranquilo para chegar aqui na empresa? Não, tranquilo. São 3 conduções, mas, assim, a gente chega, né? Tranquilo e tal. Aí depois tá lá, assim, depois de aprovado, né? A pessoa chega com uma hora atrasada. Não, mas é porque eu tive 3 ônibus, não sei o quê. Não, eu moro longe, eu moro lá. A empresa é aqui no fim do mundo.
né? O antes e depois da entrevista, né? Não, tudo bem, eu chego no... Ó, é 7 horas, eu chego 5. Aí depois, é 7, eu chego 9. É isso mesmo, Nossa, né? empresa maravilhosa. Mas o salário, assim, você tá de acordo com o salário? Tô de acordo. É R$ 1.100, né? 1.100, tá ótimo. Vai dar para fazer um monte de coisa. Aí uma semana depois, maravilhoso, né? Ô, dona Paloma, seu Rafael, essa folha aqui de pagamento tá R$ 1.100? Não, mas não foi na entrevista, não foi. Não, mas tem coisa errada, tem um desconto aqui. Esse desconto aqui, INSS? Condição de Né? desconto Assim, também? Mas você atrasou um mês todo aqui, 1 hora, né? Não, mas está descontando o meu atraso na folha de pagamento? Ah, essa empresa não presta, não, vou embora. Pois é. Cara, é comédia, mas é sério também, né, cara? É engraçado que ele faz essas brincadeiras, né? Ele tem vários vídeos assim de entrevista, depois vocês procuram lá. Ele é muito divertido. Só que as pessoas se identificam. Quando você vai olhar os comentários, tem 1.000 comentários. E o pessoal sai marcando todo mundo da empresa. É engraçado. Marca várias pessoas e ainda compartilham ainda a experiência. Então você vê que é comum. As pessoas se identificam. Porque acontece, né? A gente dá risada e brinca e tal, mas são coisas que acontecem mesmo, de verdade, né? Assim, é muito por conta daquele desespero de fechar. Não, quero passar na vaga. Aí depois começa a ver que baixa, né, a adrenalina. Aí, rapaz, pô, sabe, pouco, é 1.100, longe, 3 conduções. condições, não tá valendo tanta pena. Aí a pessoa é manhã e sai. Então, e aí é o tempo que ela perdeu, né? Então tem que avaliar. Exato. Quando a gente fala, cara, avalia a empresa, vê se é o que você gostaria realmente de trabalhar, se é longe, se é perto, se tem a ver com o teu perfil, com a tua cultura, com o que você defende. Não é bobagem isso tudo, sabe? É tudo para evitar esse tipo de atrito depois. Putz, você ganhou um salário bom, sabe? Mas aí a empresa é um matadouro de boi. E aí você trabalha no escritório. E a pessoa toda hora convive com um bicho morto lá, com sangue. Ganha bem, mas assim, mas é o que você queria? Tá feliz ali? Às vezes não, né? Então tem que avaliar tudo. Não é só para se recolocar, não é só pelo emprego novo, mas é por emprego que te faça feliz também. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Muito bem. Então, acho que a gente conseguiu destrinchar esse assunto emocional. Acho que a gente conseguiu estar mais preparado para isso. Preparar vocês aí para enfrentar isso. Pensa bem aí onde vocês vão entrar. Pensa bem nas fofocas que vocês vão se mover antes e depois. Dinâmica é importante. Se arrisquem nisso. Tem fundamento. Não poste tudo na rede social, sem diretinha. Cuidado com isso, para não perder essa chance. E no mais, não desanime. Né? Aproveita a segunda-feira aí, foca no que é preciso, dá aquele tapa no currículo, lista as empresas que tem a ver com o teu perfil e bora para as cabeças. Vamos virar esse jogo aí e a gente vai continuar aqui. Na próxima semana estaremos de volta aqui para continuar ajudando mais pessoas a se recolocarem. E aí eu quero agradecer muito a nossa especialista em fofoca e também empregabilidade, também lado humano. Gêmeos. Brincadeira, pessoal. Geminianos não fiquem ofendidos. A gente gosta verdade. de trocar informações, hein? Trocar informações. Não é fofoca. Valeu. Paloma sempre trocando ótimas informações aqui. Paloma, deixa seus contatos também para quem quiser se aprofundar, ter aí o teu apoio diretamente para ajudar nessa luta aí. Bom, vocês podem me seguir lá no Instagram, tá? É paloma.lopeshrconsulting. E lá também no LinkedIn, a mesma coisa. Vocês me encontram por lá. E fiquem à vontade de mandar perguntas. Se vocês quiserem, de repente, dar alguma sugestão para a gente de assunto, fiquem à vontade.
Legal. Mandem perguntas, assim, pode deixar no comentário aqui, porque a gente vai ler depois. Podem mandar no inbox da Paloma também, que a gente vai agrupando e responde depois. E também na Escola Lidero, né? @Escola Lidero, lidero aí no LinkedIn. Nossa ideia é ajudar pessoas a se encontrarem, né? A encontrarem recolocação, a encontrarem a alegria no trabalho e a gerar valor para o mundo, né? Deixando o mundo um lugar melhor através do nosso trabalho e de humanos melhores. Então, segue a gente aí nas redes, tem conteúdo, mais conteúdo vindo. Quarta-feira, a gente tem um outro encontro para quem tem um negócio, né, que é o Café com Negócios, também com essa mesma proposta aberta, livre, de troca de ideia, de ajudar realmente mais negócios a se encontrarem. Eu convido vocês a estar com a gente nessa semana toda, cheio de conteúdo aí, mas com consistência, né? Que às vezes a gente tem muita criatividade e expande demais, mas não falta consistência. Mesma coisa para vocês que estão aí se recolocando, né? Use esse potencial de forma consistente. Então é isso. Agradeço muito a presença de todos. Você que está ouvindo depois também, sinta-se acolhido e esteja com a gente nos próximos encontros também. Grande abraço e boa batalha aí todo mundo.